Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos! Hoje é sábado 21 de setembro e eu sou Steven Tutani. E olá, da Gravações A Voz de Deus de Jeffersonville, sou William McMasters. Bom, para começar, ontem foi um dia especial para nós. Foi o aniversário do irmão Billy Paul. Tenho certeza de que muitos de vocês viram o vídeo que postamos sobre isso. Ele trouxe de volta algumas lembranças muito especiais. Trouxe mesmo. Foi um vídeo muito bonito. E adorei todas as citações e ver as fotos dele ao lado do irmão Branham. E sabe, não pude deixar de imaginar que reunião foi aquela. E como ele deve estar de novo ao lado de seu pai lá. Só posso imaginar. Sei que ele está mais feliz do que nunca neste momento. E também, em breve e muito em breve, que reunião será quando todos nos reunirmos lá por toda a eternidade. Amém! Que dia será esse? Sabe, como ouvimos na semana passada, há grandes nuvens, tempestades, grandes ondas de medo lá fora, mas estamos nos aproximando da margem e só precisamos estar estáveis nessa palavra. Amém. Concede isso, Senhor. A fita de domingo passado foi especial. Um dos destaques foi ouvi-lo nos reivindicar, falar sobre nós, dizendo: sim, essas fitas vão apenas... Estou falando para a minha congregação. Sou responsável pelo tipo de alimento que dou a essas pessoas. Estou falando àqueles que Deus me deu. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não apenas uma palavra de vez em quando, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E é assim mesmo. Obrigado, Senhor. Esse sou eu. Amém, amém. E o Senhor proveu uma maneira para isso. Fui abençoado ao ouvir o irmão Branham falar sobre as linhas telefônicas ou as conexões em toda a nação. Ele disse: e temos esse sistema telefônico agora, que é muito, muito bom. As pessoas podem se sentar em suas casas ou se reunir em seus lugares, suas igrejas e tal, e ouvir o culto. Agradeço por isso. Louvado seja o Senhor. Amém. Sabe, isso está significando mais e mais para mim, quanto mais ouço o irmão Branham falar sobre isso. Sim. E isso me faz lembrar do que aconteceu nesse fim de semana, de verdade. Tivemos um bistrô da Young Foundations no sábado. Depois, no domingo, dirigimos até o interior do país para ter um culto com um pastor e seu grupo que estão ouvindo as fitas. Então, aqui em Harare, antes de partirmos, eu sabia que havia algumas igrejas que conheço que estavam ouvindo essa mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra. E sei que muitos também estavam tendo igrejas de fitas do lar ouvindo essa mensagem, a mesma mensagem. E depois que saí de casa, encontrei um grupo missionário, irmãos e irmãs, que estavam indo a uma escola rural em uma área completamente diferente para ouvir a mesma mensagem naquela manhã. Maravilhoso. Então, estávamos dirigindo em uma estrada de terra não muito boa e passamos por um irmão que reconhecemos. Ele estava com seu filho no colo e sua esposa também estava com seu bebê no colo, lá no campo. Eles estavam caminhando para a casa de outro crente, onde se reuniriam para ouvir a fita. Mais adiante na estrada, vimos duas senhoras, uma com uma Bíblia e a outra com um tablet Ágapo, e foi assim que as reconhecemos como crentes. Acho que elas não nos reconheceram, mas ficaram um pouco assustadas com a nossa expressão quando as vimos segurando o tablet quando o carro passou por elas. Elas iam usar aquela casa como igreja para ouvir as fitas junto com aquele outro casal. Quando finalmente chegamos ao nosso destino, foi só mel na rocha enquanto ouvíamos a mensagem junto com aquela igreja. Ouvimos em Shona, usando o recurso de tradução ao vivo, e meu coração se encheu de gratidão ao Senhor. Vi tantas águias em diferentes igrejas, diferentes lares, diferentes locais, diferentes cenários, mas unidas como uma só, ouvindo o mensageiro trazer sua mensagem e se preparando para o arrebatamento. Isso nunca aconteceu antes, e é glorioso ver isso. Amém. Emociona meu coração ouvir isso e saber que não está acontecendo apenas no Zimbábue, mas em todo o mundo. Sim, estamos todos nos reunindo em torno do único ministério
com o poder da infalibilidade. Amém. Alimento sem osso nem semente, o profeta mensageiro em plena atividade com Deus, trazendo-nos as palavras da vida eterna. Sou muito grato por ele ter permitido que pudéssemos ouvi-las por nós mesmos. Amém. Irmão Steven, para mim só há uma maneira de ter certeza de que a palavra não será mal interpretada, mal colocada, deslocada. E é utilizando o meio que Deus proveu, permitindo que ela fosse gravada, onde cada ênfase, entonação, cada expressão está 100% conforme Deus quis que a ouvíssemos. E realmente as águias estão se reunindo ao redor dela. Obrigado, Senhor. Começando hoje, recebemos muitos agradecimentos sinceros após as viagens de distribuição de tablets. A maioria das famílias que recebem esse presente muito especial nunca tiveram um dispositivo que lhes permitisse ouvir a voz de Deus por si mesmas. A maioria nunca teve uma biblioteca completa de livros em casa, contendo todas as mensagens disponíveis em inglês ou traduzidas para seus idiomas nativos. Há pouco tempo, jamais poderíamos sonhar com essa possibilidade, mas agora ela é uma realidade. Todas as gravações e traduções estão na ponta dos nossos dedos. Que privilégio! Aqui estão alguns desses agradecimentos que gostaríamos de compartilhar com vocês. Essas duas primeiras gravações vieram da África do Sul. Greetings from Cape Town, South Africa. Saudações da cidade do Cabo, África do Sul. Considero um grande privilégio ser uma das pessoas que receberam os tablets Ágapo. Ele tem sido útil para minha vida espiritual. Para mim, na verdade, é um testemunho, pois tenho desejado ter um desde a última vez em que perdi o que tinha há alguns anos. E posso dizer literalmente que Deus o restaurou para mim. Agradeço ao ministério por esse amor e sacrifícios. Oro para que o Senhor continue a fortalecê-los e lhes dê mais coisas que beneficiem as pessoas. Que esse amor e essa compaixão continuem a crescer até que o tablet chegue à última pessoa. Que o bom Deus os abençoe. Irmã Patience. Eu o saúdo no maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o irmão Uri, vindo de Steenburg, cidade do Cabo, África do Sul. Gostaria de aproveitar este tempo e oportunidade para agradecer ao irmão José Brana e também aos ministérios da Voz de Deus e ao irmão Kate por nos permitir receber os tablets Ágapo aqui na África do Sul. Eu e minha família estamos desfrutando muito, até mais do que o habitual, ouvindo as fitas. Gostaria apenas de agradecer a vocês, irmãos, pelo trabalho que estão fazendo e por serem uma bênção para o restante da noiva na África do Sul e em todo o mundo. Obrigado por nos permitirem receber o tablet Ágapo. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham um dia abençoado. Os próximos dois vieram do sudeste da Ásia, da Indonésia. O primeiro diz: Sou o pastor James e testemunho da ajuda de Deus por meio do tablet Ágapo que recebemos. Sabemos que a Gravações A Voz de Deus está muito preocupada com as almas. Que Deus continue a dar força a todos vocês para que a mensagem possa continuar a fluir até os confins da terra. Cremos que Deus acrescentará força e abrirá as janelas do céu para que aqueles que ainda não receberam o tablet também recebam a mesma bênção. Desfrutamos das abundantes bênçãos contidas nele, e isso é realmente aquilo que esperávamos, e podemos sentir a ajuda de Deus, que é realmente impressionante e extraordinária, e faremos o melhor uso disso. Se Deus ainda protelar sua vinda, cremos que ainda haverá muitas pessoas que se sentirão como nós nos sentimos. Mais uma vez, quero dizer que Deus abençoe o irmão José e todas as fileiras que trabalharam para criar e patrocinar este tablet Ágapo. Que Deus os abençoe. E o próximo da Indonésia diz: Shalom, gostaria de lhes agradecer por cuidarem da noiva da Indonésia para que agora possamos ler e ouvir a palavra de Deus por meio desse tablet Ágapo, pois ele é muito necessário para o nosso crescimento. A noiva da Indonésia. Passando para a América Latina,
Recebemos isso de uma irmã muito agradecida. Agradeço ao Senhor, pois permitiu que vocês estivessem aqui nesse pequeno lugar. Somos um pequeno rebanho, mas o Senhor diz que onde 2 ou 3 estão reunidos. Agradeço ao Senhor porque estávamos orando mesmo para que vocês chegassem com esses tablets. Não foi possível da primeira vez, mas agora Deus permitiu que vocês estivessem aqui nesse lugar. Saúdo a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gosto muito de ouvir a mensagem chegar a esses lugares remotos e fora do caminho, que normalmente são privados de muitas coisas por estarem tão distantes, mas o Senhor está assegurando que eles também recebam essa preciosa palavra que lhes é tão cara. Parece que eles também valorizam um pouco mais. Seja respondendo a telefonemas e e-mails, empacotando caixas de livros, consertando ou distribuindo tablets, fazendo trabalho de divulgação, realizando batismos ou simplesmente incentivando os crentes a continuarem apertando o play, os representantes nacionais da Gravações A Voz de Deus nunca têm tempo ocioso. O irmão Arthur Vaz, da Namíbia, enviou recentemente seu relato mensal das atividades de agosto, que podem parecer acontecimentos normais para ele, mas achamos interessante dar uma olhada no que aconteceu nos últimos 30 dias no escritório. Aqui está seu relato. Este mês distribuí um tablet novo para um irmão que mora em Aus, no extremo sul da Namíbia. Ele não havia recebido um tablet anteriormente, pois não faz parte de uma igreja naquela área e não sabia sobre nossa distribuição lá. Uma irmã, sua nora, que perdeu o marido para a Covid há algum tempo e que recentemente viu a luz por meio do testemunho dele sobre a mensagem, contou-nos que ele está sozinho servindo ao Senhor em Aus. Outro tablet quebrado foi substituído para um ministro em Grootaub. Imprimi 350 folhetos em Afrikaner para o irmão Kevin, que está fazendo um trabalho no sul, em um lugar chamado Southpit, pois ele pediu que fossem distribuídos às pessoas da região. Outros 100 folhetos foram entregues ao irmão Gesaja para serem distribuídos em Grootaub. Durante o mês de agosto, fiz 3 viagens a Almamas, cerca de 30 quilômetros a noroeste de Kalkrand, onde moro. Há alguns crentes adorando fielmente ao Senhor nessa área, que visito regularmente para incentivá-los a permanecer na mensagem e a continuar ouvindo as fitas. Também tivemos durante o mês nosso primeiro culto de comunhão com os crentes de Kalkrand. Na ocasião, ouvimos o sermão A Chave da Porta antes de participarmos da comunhão. Durante as 2 últimas semanas de agosto, continuei a tocar as fitas de sermões em Afrikaner para a comunidade local. Faço isso de manhã cedo, pouco antes do amanhecer, pois é o único momento de silêncio suficiente na área antes que Satanás chegue e faça todos os outros tipos de barulho. Neste mês, toquei fitas como Irá à igreja antes da tribulação, Pela fé, Moisés, Sedento de vida, Um super sinal, Um super sentido. Algumas pessoas dizem que, quando ouvem os sermões, sabem que vão receber algo que não é oferecido em suas igrejas. Outro homem fez um agradecimento especial porque estava se desviando e as fitas o encorajaram novamente quando ele parou para ouvir. Outros estão perguntando como podem obter esses sermões. Tentarei ajudar os interessados por qualquer meio disponível. Ele continua. Também tenho um testemunho. Pela bondade amorosa e pela graça do nosso Senhor, um irmão que estava afastado do Senhor há muitos anos voltou ao rebanho. Deus restaurou seu casamento enquanto ouvíamos juntos muitos sermões em fita ao longo do ano. Ele agora serve ao Senhor novamente com sua família aqui em Kalkrand. Somos muito gratos ao Senhor por ele ainda ser um restaurador. Muito obrigado por nos fornecer o pão da vida que nos alimenta diariamente e sem o qual não sobreviveremos nesse mundo frio e indiferente. Sem seus esforços contínuos para fornecer ao povo de Deus tudo de que ele precisa, a vida não seria possível. Confiamos plenamente no que ouvimos por meio dessas fitas e agradecemos ao Senhor diariamente pelo privilégio que Ele nos está concedendo pelas mãos de vocês. Que o Senhor continue a abençoá-los. Irmão Arthur.
Após o relato da semana passada sobre o último lote de tablets Agapo Lite, que estava chegando a seus destinos finais na África Ocidental, recebemos esse relato em áudio do irmão Cedric, nosso representante do escritório da gravações A Voz de Deus para a Guiné, contando-nos sobre a empolgação ao receber sua primeira remessa de tablets Agapo. Shalom, irmãos e irmãs de todo o mundo. Sou o irmão Cedric Luther, missionário na Guiné-Conakry e também representante da gravações A Voz de Deus. Gostaria apenas de compartilhar com vocês hoje o quanto os irmãos daqui estão animados, desde que receberam a notícia da chegada dos tablets aqui em Conakry. Eles estão muito ansiosos para recebê-los e estamos planejando a distribuição para o domingo que vem. Pela graça de Deus, as coisas serão feitas em Conakry. Começaremos aqui antes de irmos para o interior, onde também temos muitos irmãos esperando por nós. Confiamos muito em suas orações e queremos apenas dizer que estamos muito, muito felizes com essa dádiva de Deus para a Guiné. Faz muito tempo que estamos esperando e aguardando por eles. Essa é a primeira vez aqui na Guiné-Conakry. Que todos sejam ricamente abençoados e shalom. Os crentes do Quênia são zelosos pela mensagem e muitos utilizam todos os recursos que oferecemos aqui na gravações A Voz de Deus, para garantir que eles e suas famílias permaneçam na palavra. Esse relato da escola dominical chegou ao irmão John Kamwati, no escritório da gravações A Voz de Deus em Nairobi, depois de seu papel ativo no incentivo aos pais e igrejas para que seus jovens se inscrevessem na Young Foundations e respondessem aos questionários mensais sobre a mensagem. O relato diz o seguinte: saudações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou professor da escola dominical em uma das igrejas do Quênia e tenho o prazer de compartilhar com a noiva como o Senhor nos permitiu incorporar os questionários sobre a mensagem em nossos programas de escola dominical. Foi uma reviravolta maravilhosa, pois vemos as crianças e seus pais ouvindo as fitas e respondendo aos questionários. Começamos incentivando as crianças da escola dominical a se inscreverem na Young Foundations e responderem aos questionários sobre a mensagem, junto com outros santos. Descobrimos que várias delas tinham dificuldades de acesso à internet ou a dispositivos que pudessem acessar a internet. Portanto, os dados de todas essas crianças foram fornecidos ao escritório da Voz de Deus, em Nairobi, para ajudar na inscrição. Como ajuda adicional, começamos a imprimir os questionários sobre a mensagem e a distribuí-los para as crianças da escola dominical. Foi uma ótima maneira de incentivar as crianças a ouvirem as fitas em casa com seus pais e a levarem os questionários respondidos para a igreja. Também criamos um grupo no WhatsApp para todos os pais e começamos a postar o link do questionário todos os meses, juntamente com uma versão dos questionários para impressão. Essa abordagem facilitou o acesso da maioria dos pais aos questionários sobre a mensagem e o compartilhamento deles com as crianças. Para aqueles que não conseguem preencher os questionários na conta da Young Foundations, os questionários escritos à mão são compartilhados com o escritório da Voz de Deus em Nairobi, que publica os resultados nas contas da Young Foundations das crianças. Esperávamos atingir um objetivo nessa atividade, que era fazer com que as crianças ouvissem as fitas e respondessem aos questionários sobre a mensagem. Estamos felizes pelo fato do Senhor ter provido uma maneira de fazer isso. Shalom, um irmão do Quênia. O irmão Eládio Silva, nosso distribuidor da gravações A Voz de Deus da Argentina, compartilhou recentemente um testemunho maravilhoso que recebeu em sua última viagem. Um irmão entrou em contato com o irmão Eládio porque queria pagar o dízimo e perguntou se ele poderia passar em sua casa. Vocês vão gostar desse testemunho, pois a fé do nosso irmão nos tocou de verdade. Seu testemunho diz o seguinte: na sexta-feira, voltando para Buenos Aires, o irmão Pedro Gomes, da cidade de Concórdia,
pediu-nos que passássemos em sua casa, pois queria nos entregar o dízimo dele e de sua esposa. Era uma casa humilde, com chão de terra batida. Ele nos contou que, há alguns dias, acordou com dores na perna, que estava inchada e preta. Ele foi ao hospital e foi internado porque estava com uma trombose vascular. Recebeu medicação intravenosa e os médicos lhe disseram que, se não melhorasse em alguns dias, teriam de amputar sua perna. Havia um jovem com problemas renais no mesmo quarto. Os pais do jovem são crentes batistas. Nosso irmão, com um espírito alegre, incentivou as enfermeiras e a equipe que cuidava dos doentes enquanto ele estava lá. Todos os dias, sua esposa, a irmã Elba, viajava para ficar com ele e ver se ele estava bem. Nosso irmão foi aconselhado a não se mover, mas ele se levantava com todo o equipamento intravenoso, conforme necessário, sem nenhuma ajuda. Toda vez que uma enfermeira o procurava para dizer que ele havia desobedecido ao médico, ele lhe dizia para não se preocupar, que o Senhor Jesus Cristo estava cuidando dele. Gosto disso. Ele continua. Um dia, enquanto estava com os pais de seus colegas de quarto no hospital, o irmão Pedro compartilhou um testemunho de sua fé. Ele lhes disse que receberia a alta na segunda-feira porque no domingo ouviria a mensagem do profeta de Deus. Quando os pais estavam prestes a sair, o irmão Pedro perguntou por que eles não haviam orado pelo filho. Os pais voltaram para a sala e o irmão Pedro orou com eles e fez um convite para que visitassem sua casa. No sábado, depois de ler a carta, as águias se reunindo, o irmão Pedro informou às enfermeiras que ele receberia alta na segunda-feira e que não seria mais um fardo para elas. As enfermeiras e a equipe do hospital garantiram que ele nunca foi um incômodo e que sempre gostaram de visitá-lo por causa de sua atitude positiva. O irmão Pedro expressou sua gratidão, dizendo que se sentia abençoado. Deus o havia colocado em um hospital onde ele recebia excelentes cuidados e 4 ótimas refeições por dia, dando-lhe tempo para descansar. No domingo ele aguardava ansiosamente o momento de ouvir o irmão Brana. Quando chegou a hora, o irmão Pedro ouviu atentamente a mensagem. Durante a oração, ele se ajoelhou aos pés de sua cama, cheio de fé. Durante a oração, algo percorreu seu corpo, confirmando sua cura. O irmão Brana disse: "Levante a mão se você foi curado." E nosso irmão Pedro ficou de pé ao lado da cama e levantou as mãos, dando graças. Então ele disse a todos que vieram vê-lo que ele estava curado. Sua perna esquerda ainda estava preta, fria e inchada, mas na segunda-feira sua perna estava enrugada, como se tivesse ficado debaixo da água por muito tempo, e mudou de cor. O médico veio e ficou surpreso, e o irmão Pedro lhe disse: "Jesus Cristo me curou." Fizeram mais exames e ele recebeu alta do hospital. Louvado seja o Senhor, irmão Eládio. E finalmente, nunca se sabe onde está a última alma que aceitará o Senhor Jesus e a mensagem da noiva. E então todos iremos para o lar. Elas podem estar na África, na América do Sul, na Ásia, em um lar, em uma igreja ou até mesmo em uma prisão. Recebemos um relato animador do irmão Jerome Kabemba sobre uma campanha de evangelização que ele realizou recentemente em uma prisão em Mbuji-Mayi, na República Democrática do Congo. Seu relato diz o seguinte: gostaria de compartilhar com vocês uma breve visão geral da visita de evangelização que fiz à prisão central de Mbuji-Mayi em julho. Durante os 3 dias na prisão, apertamos o play e uns 500 detentos e detentas puderam ouvir o profeta vindicado por Deus, o irmão William Marion Brana, falar diretamente do trono de Deus. No primeiro dia, sexta-feira, 19 de julho, ouvimos o sermão A Perfeição, proferido pelo profeta na língua síluba. Depois de um chamado ao altar, 76 almas se apresentaram para o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. No segundo dia, 20 de julho, apertamos o play novamente e todos ouvimos o sermão Crês tu isto? E mais 16 almas entregaram o coração ao Senhor e foram batizadas. Domingo, 21 de julho, o terceiro e último dia,
tivemos a companhia do irmão Germain, do escritório da gravações A Voz de Deus, em Mbuji Mai. Depois de ouvir o sermão, o lugar de adoração escolhido por Deus, mais 4 detentos deram um passo à frente para serem batizados. Um total de 96 almas, ou seja, 4 mulheres e 92 homens, foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo durante esses 3 dias na prisão. Muitos dos novos convertidos, quando saem da prisão, vão pelas imediações testemunhando para a glória de Deus, contando ao máximo de pessoas que podem sobre o Senhor e esta mensagem. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado por esse pequeno relato e que o Senhor abençoe o irmão José Brana por sua nobre luta para encorajar todos nós a apertarmos o play e permanecermos na palavra. Shalom. Irmão Jerome Kabemba, Mbuji Mai, República Democrática do Congo. Louvado seja o Senhor. Nunca me canso de ouvir sobre novas almas que vêm a Cristo. Bom, com esse maravilhoso relato, encerramos o episódio de hoje. Certifique-se de procurar por atualizações ao longo da semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, muito obrigado por terem se juntado a nós hoje. Querendo Deus, esperamos vê-los novamente na semana que vem. Até lá, que Deus abençoe e esteja com todos vocês. E Shalom. Shalom.